Você já ouviu falar ou já presenciou um pai ou uma mãe usando o que parecia ser um tipo de coleira em seus filhos pequenos em locais públicos? Essa prática tem se tornado comum entre os pais que querem manter os seus filhos ainda mais sob o controle deles, mas ao mesmo tempo dando uma certa liberdade para a criança. Mas é claro que essa prática é rodeada de polêmicas, dividindo opiniões entre seus defensores e seus críticos. Então, vai uma curiosidade aí sobre a coleira para crianças? Siga conosco depois da vinheta. Fala, curiosos! Tudo certo com vocês? A prática de usar esse acessório, que parece como se fosse uma coleira nas crianças, é bastante popular em países na Europa, no Japão e nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, parece que a popularidade do acessório também está crescendo. Mas, na verdade, o termo coleira soa pejorativo para os adeptos da prática, preferindo chamar o acessório de contentor, mochila guia ou cordão de confiança. O acessório consiste em uma mochila que tem um guia conectado ligado ao pulso do adulto. Entre os defensores do acessório, o psicólogo Reginaldo Aguiar, especialista em terapia comportamental, acredita que recorrer ao contedor é uma estratégia viável, pois, segundo ele, o perigo urbano é real. E os cuidados que os pais têm hoje em dia precisam ser maiores do que anos atrás, por conta do aumento do trânsito de carros, quantidade de pessoas na rua e também a violência. Mas, para a professora de psicologia da Universidade de Cornell, Peggy Dressler, dos Estados Unidos, não há aprendizado ou amadurecimento se a criança ficar presa. Para ela, embora o acessório dê tranquilidade aos pais, enfraquece psicologicamente a criança. Já a psicóloga Milene Massucato não acredita que o uso do acessório atrapalhe o desenvolvimento psicológico de uma criança, mas ela se preocupa com que o vínculo dos pais com os filhos se fragilizem, pois com o excesso de vigilância sobre as crianças, os pais não saberão se os filhos realmente os obedecem. A psicóloga e colunista da Folha de São Paulo, Roseli Saião, já foi mais direta ao expressar sua opinião sobre o assunto. Ela acredita que esse guia é uma comodidade para os pais que querem olhar para outras coisas que não sejam os próprios filhos, abre aspas. Querem ter filhos, mas agir como se não tivessem, fecha aspas. Bom, já vimos a opinião de alguns profissionais na área sobre o uso do acessório, mas agora vamos ver a opinião de alguns pais sobre essa prática. Os pais que já são adeptos ao uso do acessório dizem se sentir mais seguros ao andar com as crianças em locais muito tumultuados, como shoppings, lojas ou parques. Alguns, inclusive, afirmam que à primeira vista o acessório parecia ser bem estranho. Uma mãe argumentou que comprou a mochila para sair sossegada com a filha de 4 anos, pois, segundo ela, abre aspas, ela corre pela rua, em supermercados e lojas. Se estou carregando sacolas, tenho que largar tudo e ir atrás. Fecha aspas. Mas claro que quem é adepto ao uso do acessório relata que recebe críticas ao utilizá-lo. Uma outra mãe conta que ouviu coisas como "parece um cachorro" e "só falta dar o ossinho" ao sair com o filho usando o acessório. Abre aspas. A primeira reação das pessoas é criticar. A mochila é segura para a gente e liberdade para eles. Fecha aspas. Relata a mãe. Em 2018, uma mãe publicou uma foto em que aparece ela utilizando o acessório em seus trigêmeos. A imagem repercutiu e a maioria das mães foram solidárias à situação. Ocorreu o mesmo com um pai norte-americano chamado Clint Edwards. Em 2017, ele resolveu fazer um post sobre a polêmica de usar o acessório sem medo de sofrer com julgamentos. Ele relata aqui, abre aspas, "Se eu não colocasse Aspen, a filha, na coleira enquanto passeávamos pelos parques, zoológicos, shoppings e supermercados, ela provavelmente seria a criança perdida anunciada no microfone." Fecha aspas. Ele ainda alega que o acessório o ajudou a tirar a filha de situações de risco, como tirá-la da rua e ela não encostar a mão em coisas que poderiam machucar. Mas e vocês, pessoal? O que acham da prática? Alguém aí é pai ou mãe de uma criança pequena e usa ou já usou o acessório ou é contra? Deixe aí nos comentários o que vocês acham sobre. Aproveitem para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Isso nos ajuda demais a fazer o conteúdo para vocês. Até a próxima!